Oferecimento Topázio Cinemas. Olá, estamos começando mais uma edição do Em Cartaz. E eu gosto de fazer essas edições com entrevista, porque eu não preciso nem dizer que o programa é especial, porque só de começar o programa vocês já sabem que é especial, porque eu não estou sozinho. Hoje estou com a minha colega, minha amiga Mayuli Canali. Tudo bom, Mai? Oi, pessoal. Eu vim aqui falar um pouquinho de cinema dessa vez. Vocês sabem que eu tenho um programa de dicas de filmes e séries e que eu gosto bastante. Já vi temática aqui, ó, com um dos meus filmes preferidos. E o Caio fez também, né? Ah, Clube dos 5, The Breakfast Club. A gente nem combinou. Ai, eu não vim. Que triste. Bom, eu só tenho camiseta de cinema e de banda, então Não tinha como, né? não tinha jeito. E além da Mayuli, estamos com a Natália Greco. Eu tava conversando com ela aqui antes, né? Perguntando como que eu identifico ela. Ela é formada em cinema. Ela falou, pois é, boa pergunta. Você Nunca tinha pensado nisso, né? youtuber, influencer, como é que bacharel em cinema. E então, no final fechamos em quê mesmo? Criador de conteúdo. Criadora de conteúdo, criadora de conteúdo, porque você não fala só de cinema, né? Olá, tudo bom, Natália? Tudo bom, gente? Obrigada pelo convite. Eu realmente não falo só sobre cinema, eu faço um pouco de coisas mais pessoais, vlogs, receitas de bolo. Comecei a fazer live jogando jogo. É uma mistura confusa que ninguém entende direito, mas as pessoas, pelo jeito, gostam, exatamente por você não saber o que esperar do próximo vídeo. Ultimamente eu venho focado mais em análise de filme, mas aí daqui a pouco eu já enjoo e vou pra outra coisa, então é meio que uma confusão, assim, sabe? Não sei se vocês acreditam muito em signo, mas pra mim, como eu sou geminiana, esse canal é os gêmeos ali, sabe? Cada hora que é uma coisa, cada hora é um assunto, é meio maluca, assim, e é isso. Eu também eu sou freelancer, roteirista e editora de vídeo. Gostaria de conseguir focar mais na criação de conteúdo, mas, por enquanto, ainda não é viável, né? Porque contas. Mas quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia, eu sou yes. Temos duas geminianas, você também é, né? Eu ia falar isso, porque eu também... Por isso que a gente gosta de histórias de terror. A mesma pessoa. Eu tava falando que, assim, a gente gosta de coisas que são opostas, né? Que até uma hora eu vou falar, assim, dos filmes que me definem, quando você olha, você fala assim, nada a ver, né? Porque assassinato, Taylor Swift, Disney. É isso que a gente gosta. A dualidade dos gêneros, né? Até música, eu acho que a sua playlist deve ser uma coisa meio confusa, assim, também, né? Ou fica mais pra Taylor Swift pop. Eu gosto bastante. Hairstyles, né? Que eu sei que você também foi. Amo. Eu também foi. fui. Ai, será que a gente foi no mesmo dia? Não, não. lembro. Não lembro que dia que eu fui, dia 13, acho que foi de dezembro. Mas, Taylor Swift, eu gosto de rock, mas eu gosto de indie, assim. Eu Mas também. sabe que as playlists ultimamente tava de Halloween, né? Que eu gosto de filme de Halloween, eu gosto de coisas de Halloween, assim. Mas não tão terror, porque eu sei que você analisa uns terror, né? Terror mesmo. De susto, você gosta de um suspense, assim. Suspense. Tá. E talvez terror que vai mais pro lado de assassinato real, porque espírito eu tenho medo, né? Sim. Mas eu reparei isso, que assim, isso é uma curiosidade muito legal. Porque eu tava conversando com alguém, não lembro quem, falando que quando eu comecei a focar em filmes de terror, a minha audiência antes, que era 70% feminina, 30% masculina, foi pra 55% feminino, 45% masculino. Então, vários meninos se interessam por terror. E eu recebo muita mensagem das meninas falando, eu adoro seus conteúdos, eu acho engraçado, mas eu não gosto de terror e eu assisto, porque eu sei que você vai levar de uma maneira mais levezinha, assim. Mas eu tava contando isso pra alguém e a pessoa falou, mas mulher não gosta de terror? Eu falei, eu acho que a mulher gosta do terror real, sabe? Porque talvez a gente tenha muito medo, né, na realidade, e aí ficar vendo histórias sobre serial killer, sobre, enfim, dar um senso de controle, sabe? Porque eu já pensei sobre esse assunto. Por que tanta mulher gosta, né, de histórias de true crime, essas coisas? E eu acho que deve ter milhões de motivos, cada um deve pegar por um motivo, mas talvez o que conecte a gente é esse senso de
você está ouvindo uma história que te dá medo, porque você tem medo dela na vida real, mas você tem um controle, porque você sabe que você não vai se machucar, você sabe que... Você tem mais conhecimento. E você vai também saber como escapar, como reagir, como... Nossa, várias vezes eu já imaginei essa situação. Eu já imaginei, eu fico ouvindo, imaginando se fosse eu, o que eu teria feito. Então é interessante pensar que acho que as mulheres realmente se atraem, generalizando, né, obviamente, mas acho que elas se atraem talvez mais pra casos reais e pra filmes de terror talvez não tanto, talvez pra suspense. Sei que minhas amigas, elas não gostam de terror, mas elas gostam de filme com terror psicológico, quando foca no... Atrás do terror, do medinho, tem um terror familiar, um terror de insegurança, uma coisa por trás, sabe? Eu assisti seu vídeo da Megan e aqueles da Rua do Medo, que são filmes que eu consigo assistir, entendeu? São mais bobinhos, assim, né? Mais da comédia. Eu gosto também de terror com comédia, eu acho bem legal. Mas eu achei muito bom. Ai, obrigada. O homem, no geral, talvez goste mais do gore, né? Do terror. Da nojeira, A entrevista mais recente que eu fiz, coincidentemente, foi sobre terror, com o Carlos Voltor, ele também é crítico de cinema e ele é cineasta, ele faz filmes de terror. E a própria preferência dele, por exemplo, é por terror mais gore mesmo. Sim, mais um sangue, né? Assim, eu sei que eu adoro, mas a maior parte das minhas amigas, elas não curtem muito, elas assistem só porque eu faço vídeos sobre, elas meio que assistem. Assim, claro, censurando tudo, né? Porque o YouTube não gosta muito. Mas eu acho que é particular de cada um, sim. Mas eu acho que, assim, isso tudo eu tô falando que eu percebo pela minha audiência, né? Com certeza tem um monte de menina que gosta de gore, um monte de cara que não gosta de gore. Então, acho que você tem que conhecer, assim, a sua audiência. E a minha é mais ou menos isso, a sensação que eu tiro. E eu tive a ideia de chamar aqui a Nath, porque eu assisti o vídeo dela, porque eu sou fã, né? Já foi pra lá que eu sou fã. E eu assisti o vídeo dela de Barbie Oppenheimer, né? Que tá em alta. Barbenheimer, olha o respeito. Isso aí, aquele vídeo aí, mas já não é difícil um nome, né? Juntar os dois aí. Já é difícil, exato. Mas então, a gente assistiu, né? Um daqui, cada um tem, acho que sua opiniãozinha, né? E aí a Nath falou uma coisa que eu achei muito legal, que você falou da hiperfeminilidade que tá em alta agora. Eu nunca tinha parado pra pensar realmente, porque eu me identifiquei com você quando você falou, me chamam de fofa e eu não gosto. E acontece a mesma coisa comigo. Até não gostava, né? Não gostava. Aconteceu comigo até outro dia, inclusive, fez eu repensar, porque parecia que a pessoa me chamava de fofa e eu achava que eu era tipo, isso é tudo em defesa. Que eu preciso alguém pra me salvar, sei lá. Sim. Então, você quer falar um pouquinho pra quem não assistiu o vídeo e também o pessoal que quer assistir, que você fez uma análise meio rapidinho, assim. Tá. No Barbenheimer eu falo, assim, focando na hiperfeminilidade, porque eu trouxe esse assunto, eu explico no vídeo que eu acho que Oppenheimer é um filme muito bom, mas que ele faria sucesso em qualquer outro momento, porque ele fala sobre um momento histórico, figuras históricas, tem um diretor renomado, então é um filme que tem uma fórmula de sucesso. Agora, um filme como Barbie, que é focado no feminino, no rosa, em coisas que são associadas ao feminino, né? Não necessariamente coisas de garota, mas associadas ao feminino, que acaba tendo mais atração para as garotas. Eu acho que ele está fazendo sucesso hoje porque ele está marcando um momento cultural nosso de estar valorizando o que as mulheres gostam, coisas que são associadas ao feminino, tanto que virou todo esse evento das pessoas irem de rosa e os próprios homens estão abraçando a feminilidade, usando rosa, falando que estão querendo ir assistir Barbie, e as mulheres que antes possivelmente muitas já gostavam, mas tinham vergonha de assumir, também estão abraçando essa parte, sabe? Eu sei que, eu digo por mim mesma, porque eu, quando era adolescente, amava boy band, comédia romântica, mas tinha vergonha de admitir, sabe? Crepúsculo, exato. Eu não tinha vergonha de admitir. Eu só admitia assim para as pessoas mais próximas, agora mais em geral. Então, eu acho super legal quem não tinha vergonha de admitir, um monte de gente já não tinha, mas eu acho que talvez esteja ficando um pouco mais aceito e não desvalorizado, assim, sabe? E, enfim, eu acho que esse evento foi muito legal pra mostrar que a gente não precisa colocar dois filmes que parecem ser opostos, rivais, que a gente pode gostar dos dois, pode querer ir ver os dois. E nesse meu vídeo eu falo sobre isso, sobre eu achar que
além de serem 2 filmes muito bons, eles estão marcando o cinema por ser um momento cultural que talvez 10 anos atrás as pessoas não iam estar tão interessadas assim em Barbie e querer brincar com o rosa e querer usar o rosa, ter orgulho de usar o rosa. E sobre as mulheres estarem abraçando a hiperfeminilidade, difícil de falar. Feminilidade. Eu já tenho problema de dicção, então a palavra é ótima. E aí, essas mulheres, eu sinto que assim, eu sempre desprezei o rosa, por exemplo. Eu gostava de ser mais um pouco molecona, enfim. E hoje eu adoro passar maquiagem, adoro usar rosa, adoro usar salto, adoro ficar toda bem mais menininha assim, mas é mais no sentido de assim, você não precisa fazer essas coisas, mas eu queria fazer e eu me associava mais com uma figura mais de moleque, porque eu sentia que eu era mais valorizada, talvez pelas pessoas, não sei, que se eu ficasse muito menininha e eu me achar fofinha, bobinha, Isso até sabe? Até respeitado. E aí eu fui crescendo, fui ficando mais confiante. Eu acho que houve também uma mudança cultural da gente entender que tudo isso é besteira, que não tem absolutamente nada a ver. Então, muitas mulheres estão abraçando a hiperfeminilidade. Palavra. Eu não vou conseguir falar ela nunca. E aí, acho que tem muitas meninas, tá tendo várias trends no TikTok, de várias meninas usando muito rosa, batom, maquiagem, ficando hiper femininas e mostrando força nisso como uma forma de mostrar que você ter características muito femininas não te deixa mais fraca, não te deixa mais vulnerável. E isso também me fez aceitar mais fácil quando as pessoas me chamam de fofa, porque eu entendi que fofura são pessoas legais, são pessoas boazinhas que tratam os outros bem. Então a gente ser mais meiga, mais fofa, não quer necessariamente dizer que a gente é vulnerável, que a gente é fraco, que é foda, né? Essa é a palavra. Esse é um adjetivo que eu não costumo usar, fofa, mas se eu usasse, seria num contexto positivo. Não no sentido de diminuir, mas no sentido de valorizar. Até tem na Barbie tem um momento que alguma das Barbies, não é a Margot Robbie, fala eu sou racional e emocional ao mesmo tempo, e isso não me diminui, pelo contrário, me engrandece, né? Sim. Esse foi um momento que eu achei bem legal do filme. E um outro momento também, o discurso da América Ferreira, que é a mãe da garota, né? Quando ela fala, né, das coisas, a gente tem que ser bonita, mas não pode ser muito bonita para os caras não caírem em tentação e para não competir com outras mulheres. A gente tem que ser assim, mas não pode ser tanto assim. E eu fico pensando, né, como é estressante. Há um tempo atrás viralizou muita gente com aquela camiseta, né, lute como uma garota, né, que é muito legal. Mas eu assisti ontem no filme, no dia que nós estamos gravando, ontem eu assisti o filme e eu fiquei pensando, muito legal, lute como uma garota, mas como deve ser estressante você ter que lutar, né? Então, assim, pra mulher ter que lutar por alguma coisa e arrancar aquilo da mão de um homem, e você pode estender isso para os negros tendo que arrancar dos brancos, para os homossexuais tendo que arrancar dos heterossexuais. Seria um mundo muito melhor se ninguém precisasse lutar, né? Se as coisas viessem de um modo mais natural, né? Sim, eu acho que é mais uma questão de que esse é um problema de, acho que muitas pessoas interpretaram Barbie errado, de achar que valorizar a mulher você está inferiorizando o homem, e não é isso, é simplesmente agora as mulheres têm um filme que elas gostam muito e que a gente quer curtir o nosso filme, entendeu? E tem gente que vai entender a mensagem, tem gente que não vai entender tanto. Eu acho que que fala sobre muitas coisas. O próprio Ken tem uma participação essencial de você não saber qual que é o seu valor no mundo, você tem que buscar por que eu existo, e você colocar toda essa expectativa em cima de uma pessoa e essa pessoa não te corresponder, e agora você tá perdido porque você não é autossuficiente para viver sozinho. Então, eu acho que tem muitas mensagens muito legais, além do lugar da mulher na sociedade, que é muito interessante, né? A mensagem e a reflexão que eles colocam. Mas eu acho que é isso. O próprio Barbenheimer mostra isso, de que não precisa existir uma guerra entre os
gêneros, vamos todo mundo gostar de tudo, valorizar tudo, um não precisa diminuir o outro pra crescer. É mais uma questão de a gente quer crescer junto e não diminuir um e crescer o outro, sabe? Vamos todo mundo junto. Acho que é mais essa a sensação que eu tive com o Barbenheimer, o evento, sabe? De não rivalizar essas duas obras. Até justamente nisso, eu confesso que eu tenho uma dificuldade de entender pessoas que dizem que não gostam de determinados gêneros. Eu não gosto de ficção científica. Eu não gosto de faroeste. Assim, claro que eu entendo, né? Eu tô exagerando um pouco. Mas assim, porque no final, tudo é sobre a aventura humana, né? Mesmo quando você assiste um filme que não são, você assiste Formiguinhas, é um filme sobre humanos. E você consegue se relacionar com qualquer tipo de história, né? Uma mãe protegendo um filho. Isso pode ser muito legal numa comédia, pode ser muito legal num drama, pode ser muito legal numa ficção científica, num terror, num faroeste. São histórias que a gente consegue se relacionar, né? Então, assim, realmente, a gente não precisa opor ao Oppenheimer à Barbie. Dá pra gostar dos dois, né? Tem momentos pros dois, né? E pro cinema foi ótimo isso, porque as pessoas desde a pandemia estão parando de ir no cinema, elas estão preferindo assistir em casa, que é muito mais confortável e barato, né? Porque tá muito caro ir no cinema, a gente não tá num momento que todo mundo tá esbanjando dinheiro, tá realmente muito caro, e tem filmes que nem lançam mais no cinema porque aprenderam que provavelmente o lucro vai ser muito maior no streaming. Então, você conseguir convencer as pessoas de irem no cinema e assistirem dois filmes é um gasto. Tá lotando as salas, é um gasto enorme. Se você conseguir fazer um marketing que vai fazer isso, foi ótimo pra indústria do cinema. Muito bom, porque muito bom. É isso que a gente tava falando, né? De se igualar, os dois meio que se promoveram juntos. Sim. Com certeza. Achei muito bom isso. E, cara, você tava falando que eu ia perguntar na sua visão masculina, né? O que você tinha achado do Barbie, que era uma curiosidade muito grande. Porque, assim, eu amei o filme, né? E aquele discurso da América, né? Nossa, eu chorei horrores, assim, porque eu me identifiquei. Mas, por exemplo, fui levar minha mãe, tava até falando pra ela, tá, e ela não entendeu muito, sabe? Então depende, eu acho que vai depender da bagagem das pessoas pra elas se identificarem. Igual você tava falando, tem como se identificar, mas algumas vezes não. Por isso que eu acho que as pessoas têm preferências, assim, mas eu acho que o ponto de se identificar é essencial, né? Porque o ser humano é isso, né? Gosta de se identificar, de ser aceito em comunidade, assim. Então, e do Ken também que a gente tava comentando, que não é essa questão de odiar, porque ele é um personagem, assim, carismático, e a Barbie em nenhum momento coloca ele pra baixo. Isso que eu achei muito incrível, porque assim... Aliás, só um parênteses, sem querer te interromper, mas só pra completar, eu achei muito legal a escolha do Ryan Gosling, um ator que eu jamais veria nesse personagem, porque ele é um ator meio blasé, né? Ele normalmente não fala muito. Eu acho ele um ótimo ator, mas ele não muda muito a expressão facial, né? Eu nunca pensaria nele. Desculpa, pode continuar. É verdade, eu gosto muito dele também, eu gostei muito dele. Inclusive, eu fiquei sabendo que ele tem filhas, né? E a mulher também, eu adoro a mulher dele. Mas, quando eu tava falando Eva do Ken... Mendes, né? Eva Mendes, do Ken, que assim... Até no momento que ele tava chorando lá, enfim, mas não queria dar spoiler, né? Mas enfim, tem um momento crítico que a Barbie tá lá pra ajudar ele, assim. Eu não vejo muito isso, ao contrário, nos filmes que são muito masculinos, não sei. Eu não sei se dá pra comparar Barbie estão comparando muito com filme de herói. Eu não sei se dá pra comparar muito, porque o herói, é tudo masculino, o pessoal vestido, né, que ninguém fala nada. Mas não sei se dá pra comparar, assim, então... Mas eu senti isso muito legal, que o Ken, ele não é rebaixado. Eu achei o olhar... Lembrando que o filme é dirigido pela Greta Gerwig, mas ele é roteirizado pela Greta Gerwig e pelo marido dela, o Noah Baumbach. Eu achei que o olhar do filme pro masculino é um olhar duro, mas ainda assim carinhoso. Eu achei acho que ia ser muito difícil de conseguir, né? Seria muito fácil colocar assim, os homens são os vilões. Não é essa a visão do filme, né? A visão do filme, do modo como eu entendi, o mundo tá problemático pela questão do patriarcado, mas dá pra mudar. E os homens são parte da mudança. Então, assim, as mulheres lutam, as mulheres expõem seu ponto de vista, as mulheres, de repente, elegem outras mulheres para conseguir mudar a Constituição, né? Que é uma coisa que está no filme, né? A Constituição da Barbilândia, né?
Mas sem a participação... É aquela coisa, né? O oprimido, ele não pode só ele cuidar dele se libertar da opressão, né? O opressor também tem uma parte nisso, né? E eu acho que o filme coloca muito bem essa questão, né? Para você resolver um problema, o primeiro passo é admitir que há um problema. Então os homens, no filme... É complicado não dar spoiler, né? Mas quando o programa for ao ar, também o filme já vai estar entrando na 3ª semana em cartaz, né? Pô, gente. Então, assim, o filme coloca isso, que em algum momento os homens precisam entender que há um problema e que nós precisamos resolver juntos, né? Pelo menos como eu entendi. Eu acho que foi interessante porque eles quiseram fazer um oposto na utopia, né, da Barbie, um oposto do que a gente vivencia aqui, claro que de uma maneira muito estereotipada, exagerada, porque os Kens realmente não têm poder algum, eles não têm profissão alguma, que já é uma coisa que já mudou, né, para as mulheres, acho que mais para as pessoas conseguirem simpatizar com a situação de você não se sentir valorizado, de como é ruim você não ter um lugar de fala, não conseguir falar o que você quer, não conseguir lutar pelo que você quer. E, assim, no final, realmente, sem querer dar tanto spoiler assim, mas... eles entendem que o certo é todo mundo ficar igual e todo mundo conseguir lutar por aquilo que quer e não realmente só um gênero em posição de poder e o outro abaixo, sabe? Então eu acho que foi uma tentativa só de tentar mostrar o que aconteceria se os papéis estivessem inversos para o pessoal sentir empatia mesmo. Só que realmente algumas pessoas sentiram empatia e gostaram do filme, conseguiram pegar a mensagem. Outras pessoas foram com, acho que já um olhar um pouco mais, não diria rancoroso, mas talvez já com uma... como eu posso dizer, mais... preconceituoso, assim. Achando que... é feminista. Sim, e só vendo muito ódio, não conseguindo pegar a mensagem, não conseguindo ver isso que você falou, deles terem sido muito legais com o Ken, sabe? Ter colocado ele carismático, ter colocado todo um plot pra ele. Eu acho que muita gente não conseguiu enxergar o todo e já foi com uma ideia do filme e acho que muita gente nem foi assistir, já tá odiando o filme, sabe? Então, acho que ele é polêmico por causa disso, né? Porque acho que muita gente não vai conseguir entender as camadas dele, ver muito pela superfície e pegar a mensagem errada do que a Greta tava querendo passar. Tanto que eu, por exemplo, não entendi o Barbie como um filme feminista, eu entendi como um filme humanista, né? Um filme que coloca o ser humano em primeiro plano, nisso que você falou, né? Precisamos resolver juntos. Acho até engraçado que o Ken, ele começa a defender o patriarcado, e aí no final ele fala, eu nem sei o que é patriarcado, eu achava que tinha a ver com cavalo. Eu perdi interesse quando não tinha a ver com cavalo. Pra mim foi a melhor frase, realmente. Só não entendi um pouco, talvez vocês possam explicar isso. Por que a obsessão com cavalo? Porque acho que... Eu sei. Você sabe, porque eu pensei, por que eles não colocaram carro, né? Eu pensei, talvez seja uma questão de marca, né? Porque o homem tem essa coisa com carro, né? Eu vi uma entrevista, curiosamente, eu vi uma entrevista hoje com a Greta, que apareceu assim no meu Instagram, que ela falando assim, que o entrevistador faz essa mesma pergunta. Ela falou, é porque eu imaginei que o Ken e a Barbie, eles são como se fossem alienígenas no nosso mundo, eles não entendem como funciona. E aí, se o alienígena chegasse aqui na Terra, como ele saberia quem está no poder? Porque se ele chega aqui e ele vê um monte de estátua de cavalo, um monte de imagem de cavalo, porque o humano, ele tem um contato com o cavalo muito grande, tem muita estátua de cavalo, tem muito cavalo no nosso cenário, sabe? Então ele poderia achar que os cavalos estão no poder. Então essa foi a sensação do Ken, porque ele já não era, ele era meio burrinho, né? Aí ele chegou lá e falou, quem que tá no poder? Os homens ou os cavalos? Será que os homens e os cavalos? Então ele achou que quem tava no poder eram os cavalos, assim, sabe? Entendeu? E que os homens eram respeitados, mas por isso que ela fez essa brincadeira. E aí eu achei muito engraçado, ficou muito bom mesmo. Legal. E o Oppenheimer, hein? Temos alguma coisa a dizer sobre o Oppenheimer? Eu gostei mais do Oppenheimer.
Eu já imaginei, Caio, que você ia gostar mais do Oppenheimer, viu? Mas eu gostei mais de Barbie. Porque eu achei meio maçante só. Mas mais por isso mesmo. Porque todo mundo agora deu de querer fazer 3 horas de filme, né? Vários filmes, 3 horas. O Scorsese já tá passando pras 3h30, né? Então, aí eu achei um pouco maçante, mas eu acho que é essa a minha crítica mais mesmo. Porque teve uma hora que eu já tava assim, meu Deus, caras, que acaba isso, mas... São 3 horas de duração. Grande parte, talvez uns 80% dessas 3 horas de duração são diálogos, né? Um filme com poucos momentos sem diálogo. Muitos homens. São mais de 100 personagens com fala. Então são nomes. Às vezes você fala, quem é esse nome mesmo? Eu vi ele em algum momento desse filme, mas eu acho um filme... Bom, Nolan, né? Você é formado em cinemas, pode até falar melhor do que eu. Ele é brilhante, né? Ele não erra, né? Parece. Eu senti que, assim, a minha crítica do filme foi que ele realmente foi muito longo e pra mim ele ficou maçante no começo. É engraçado isso, porque normalmente os filmes ficam maçantes depois, né? E eu senti que quando eu entrei no clima, eu adorei o filme, mas eu demorei pra entrar, porque são muitos personagens, muitas informações, e ele ficou cortando muito rápido de uma cena pra outra, fazendo parecer Vocês já assistiram resumo de filme no YouTube, que eles cortam as cenas e junta tudo? No começo eu tava sentindo que era isso, era um monte de cena, assim, que eu não tava conseguindo captar qual que era a ideia e ficava transitindo entre o passado, o presente e o futuro, e eu tava muito confusa, eu não tava conseguindo pegar onde cada época era, quais eram as informações que eu precisava, sabe, entender pra conseguir acompanhar a narrativa. E aí quando eles começaram a construir a bomba, que eles começaram a focar mais numa narrativa, deram uma desacelerada, e aí eles mostravam o julgamento, então fazia esse paralelo. É um julgamento. Eles falam toda hora. É óbvio que é um julgamento, né? Mas eles falam toda hora, não é um julgamento. Não é um julgamento. Você está condenado. Exato. Então, quando começou a construção da bomba e eles deram uma desacelerada, aí eu comecei a gostar, porque eu comecei a entrar na narrativa, entender o que estava acontecendo. Então, na minha opinião, o filme poderia ter sido mais curto, sim, porque esse começo poderia ter feito de uma maneira mais curtinha e talvez não tão intensa, porque ao mesmo tempo que estava muito rápido, também estava muito demorado, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo, sabe? Quando começou a construção da bomba, eu fiquei, caramba, minha história é legal também, né? Tipo, uma hora tá construindo uma bomba pra uma época e outra hora pra outra. Eu fiquei assim, o que tá acontecendo, né? Mas assim, tem que entender de história também, né? É isso que eu ia falar, é um filme que se você tem algum conhecimento prévio... Facilita. Facilita bastante, eu acho. Acho que qualquer filme, né? Se você tiver um conhecimento que seja baseado na história, né? Se você tiver um conhecimento da história, isso vai te ajudar, mas acho que esse especialmente é bom. Se eu acho que me interessa... Isso que você falou do Christopher Nolan, eu acho que foi muito legal no sentido, assim, Oppenheimer é um filme muito bom, mas eu preferi Barbie apenas por eu achar que ele tá sendo um reflexo de um momento cultural que a gente tá vivendo. Oppenheimer seria um filme que poderia ter sido feito em qualquer outra época, que ele teria dado certo, não um filme que tá marcando 2023. É sobre uma história que já aconteceu há muito tempo, que obviamente é completamente influente na nossa vida. A bomba atômica influencia a forma como a gente vive até hoje, das guerras, como a gente se relaciona com a guerra, né? Mas eu acho que o que foi talvez diferencial de outros filmes de guerra que eu já assisti foi a tentativa do Nolan de colocar bastante nas imagens o sentimento do protagonista. Então, quando ele começa a sentir um arrependimento de ter feito a bomba, a gente vê na imagem tudo o que ele tá sentindo. Eu achei muito legal a parte que ele tá fazendo o discurso, falando que a guerra tinha acabado, que tinham usado a bomba, e as pessoas gritando, e ele sentindo tudo tremendo, e ele gritava com felicidade que a bomba foi ótimo e a gente acabou com a guerra, mas você sabia que ele não estava feliz, que ele na verdade estava muito mal com todas as vidas que ele matou por causa dessa criação dele, e a gente conseguia ver isso na imagem, não precisava mostrar o pensamento dele, e a fala dele estava dizendo
fazendo o contrário. Só que a imagem mostrava pra gente que apesar dele estar falando que ele estava feliz, a imagem mostrava que ele estava completamente desnorteado e repensando tudo. Então isso eu achei que foi muito legal da parte do Nolan, que eu não senti em outros filmes de guerra. Talvez tenha, porque eu não assisto muito filme de guerra, né? Mas eu acho que isso foi... que eu tinha sentido isso também no filme 1917, que eles fazem tudo num plano sequência. E eu gostei muito porque eu senti isso, de que eu estava vendo muito em primeira pessoa o que é estar numa guerra, o que é uma guerra, sabe? Então, um filme histórico que me fez sentir isso foi o 1917. E eu, pessoalmente, não tenho tanto interesse por filmes históricos, mas quando eles trazem uma visão mais pessoal de algum acontecimento histórico, e não fica uma coisa tão grandiosa, mas uma visão mais intimista de alguma coisa, aí eu acho que eu consigo me conectar um pouco melhor. Eu acho que talvez... faça mais sentido com por que eu quero mostrar esse filme hoje, se é um acontecimento que já aconteceu há tantos anos. O que ele traz de discussão hoje, sabe? E eu acho que se você deixa ele mais intimista e mostra a condição humana que continua a mesma, aí fica mais interessante pra mim o filme. Eu concordo com você que ele é um filme que... O Barbie é um filme mais conectado no nosso tempo, mas eu acho que o fenômeno beneficiou o Oppenheimer, né? O fenômeno Barbenheimer. Foi um marketing conjunto. Eu me surpreendi, eu vi o filme na quarta-feira, no 7º dia do filme em cartaz, e a sala estava lotada. Para um filme de 3 horas, eu pensei assim, eu acho que se não fosse o fenômeno, eu acho que não seria assim. Eu acho que as pessoas quiseram, né? Eu quero ver os dois, né? Estão falando tanto, eu quero ver os dois. E conectando com o que você falou antes, né? Da questão da pandemia, né? Que as pessoas parece que ainda estão voltando. Eu fiquei pensando muito nisso, né? De ver as 2 sessões lotadas, né? Eu pensando assim, pô, que legal, né? Tomara que as pessoas se contagiem por isso, né? De repente, pessoas que há muito tempo não iam ao cinema. Aconteceu com o filme do Queen, né? Com o Bohemian Rhapsody, também das pessoas... muita gente que há muito tempo não ia, foi para aquele filme. Tomara que isso, né? Contagie as pessoas. Falam, pô, o cinema é legal, né? Eu vou vir mais, né? Vou tentar vir mais. Lembrar que o cinema é um evento, né? Eu acho que isso que conquistou as pessoas. Porque eu me senti como se eu estivesse na Copa de novo, sabe? Então, eu acho... a Copa mais sozinha. E aí, eu acho que é muito fácil a gente assistir filme em casa, né? E ir no cinema... Você não vai apenas... Muita gente vai pra sentir o filme na tela grande, com equipamento de som muito melhor, pra ser mais imersivo. Mas a maior parte das pessoas não são tão cinéfilas assim, e elas vão mais pelo evento mesmo, pra sair, fazer um programa. Mas considerando o valor do cinema, eu acho que muita gente, que é o meu caso, opta por ir num barzinho. Porque aí você conversa com seus amigos, você sabe? E aí o filme você vê em casa. Mas é muito gostoso ir no cinema também, e é isso que você falou. Eu acho que esse evento fez a gente lembrar que pode ser sim muito divertido ir no cinema, é muito divertido. E o cinema não morreu até hoje, com tanta gente falando que o cinema vai morrer, já fala que o cinema vai morrer há muito tempo. Desde a criação da TV, todo mundo fala que o cinema vai morrer e tá aqui ainda. E eu acho que a pandemia deu um sustinho nos cinemas mesmo, então eu acho que talvez role uma movimentação para as pessoas começarem a ir mais no cinema. Eu espero, né? Não sei. E quando você vai no cinema, eu entendo que a relação com o filme é outra, né? Quando você tá em casa, eu tenho um pouco da sensação, claro que eu vejo filmes em casa, né? Mas assim, parece que o filme é meio... Me vem aquela imagem do bobo da corte, sabe? Você tá ali, você é o rei ali, você coloca o filme e fala assim, me agrade, senão eu vou desligar. Senão eu vou fazer outra coisa. Você pode mexer no celular. Exatamente. Não é tão imersivo. Quando você sai de casa pra ir em direção ao filme, você fala, eu tô aqui. Então assim, agora eu tenho... é melhor que eu goste disso aqui, eu vou ter que prestar atenção nisso aqui. Embora muita gente, né, conversa, mexe no celular, né? Aquele individualismo, assim, né? Mas enfim, isso é outra questão. Só que já dormia realmente uma vez. Eu também, já dormi uma vez. Mas era cansado. Ela era cansada. Dormir comigo nunca aconteceu, mas naquela... Aquela piscadinha, né?
Eu também, minha única vez, e foi num filme que todo mundo ama de paixão, eu tenho até vergonha de falar, mas eu tava muito cansada, fui depois da faculdade, assim, sabe? Então, aí eu dormi. Qual é o filme? Você não vai falar isso. A Bruxa. A Bruxa, nossa, ó. Triste. É porque é de espírito. É, tipo assim, é terror, eu falo de terror e eu dormi na Bruxa, que é o filme favorito de todo mundo. Não, então, mas é totalmente o que você tá falando, porque sempre que você fala pra alguém que dormiu no filme, a pessoa fala, nossa, o filme devia ser ótimo, né? Muitas vezes, quando acontece comigo, eu falo, pior que era ótimo. Era É que eu tava cansado. Eu tava cansada, não tinha nada a ver. É, exatamente isso. Eu já admiti, às vezes que eu faço lives, né, conversando com o pessoal, que eu assistia tal filme quando eu, às vezes, tô com dificuldade de dormir, aí eu coloco algum filme pra dormir e a pessoa, nossa, esse filme é horrível, então, não, é que eu gosto dele, e aí ele me dá conforto. A Bruxa não, né? Eu acho que eu dormi na Bruxa. Mas é porque o filme é bom que eu consegui dormir e relaxar, sabe? Então... Aí, gente, só pra gente finalizar esse papo, tá? A gente pode marcar de novo pra... pessoal aí, comenta o que vocês querem falar com a Natália, com o Caio, né? Porque eu sou a leiga aqui, tá? Então as perguntas que talvez vocês tenham, que eu vou... Não sei, vocês que são leigos, eu tô fazendo aqui por vocês, tá? Não entendo tanto de cinema. Mas aí eu ia pedir pra gente linkar 3 filmes que definem a sua personalidade, não seus preferidos, tá? Porque as pessoas vão me julgar quando eu falar os meus, mas é da minha personalidade, tá? Como eu me vejo. Sim. Pode falar. Ai, difícil, nossa. Já começou com uma pergunta super potente. Como eu me vejo? Vou finalizar. Eu gosto muito de um filme chamado Scott Pilgrim. É difícil falar como eu me vejo, mas eu acho, além de eu gostar, eu me vejo nesse filme porque ele é muito rápido, ele tem cenas muito malucas que só fazem sentido no filme, e eu sinto que eu vivo assim na minha cabeça. Então eu acho que eu consigo me ver muito nesse filme porque realmente ele é muito frenético, então ele resume como funciona a minha cabeça aqui dentro, sabe? É o Michael Cera também, né? Que tá O Michael Cera também. E 3 filmes. Putz, que difícil. Se você não conseguir pensar, eu me contento com os 3 preferidos, tá? Preferidos também. Eu gosto muito de Lady Bird, que também é da Greta. Não é um dos meus filmes favoritos, mas eu acho que ele me resume bem, porque eu tive uma relação não parecida, né, mas de certas formas parecida com a minha mãe, né, esse filme mostra uma relação de mãe e filha, um pouco conturbada, bem mais exagerada do que a minha, do que eu passei como adolescente. Hoje eu e minha mãe, a gente se dá super bem, a gente é super amigas, ela sabe tudo da minha vida, mas quando eu era mais adolescente a gente se bicava um pouquinho mais. E aí eu me vejo muito nesse filme, com algumas falas que ela dá sobre como a mãe dela enxerga ela, que eram coisas que eu também sentia. Então eu dou graças a Deus que a minha mãe não é tão brava e meio maldosa que nem a mulher do filme, né? Minha mãe é super boazinha, muito mais compreensiva. Enfim, é que eu não quero também, comparar tanto a minha mãe, porque elas são pessoas diferentes. Mas essa relação de você tentar agradar a sua mãe, de você nunca ser o bom o suficiente nos olhos da sua mãe, isso me marcou bastante, porque eu sei que muita gente tem problema com o pai, né? E o meu, acho que foi uma coisa mais voltada pra mãe. Meninas com os pais, meninos com as mães, né? Então, exato. E, a maior parte das amigas nem pai tem, então eu tenho que agradecer que meu pai é super presente, super amoroso. Mas, e o terceiro filme? Nossa, difícil. Pode ser seu preferido, então, mas é muito difícil escolher um, né? Nossa, muito difícil. Tá. Eu gosto bastante de Excêntricos Tenenbaums. Eu acho uma comédia muito boa, bem diferente, assim, é do Wes Anderson, que fez Hotel Budapeste, Moonrise Kingdom. Eu gosto muito dessa comédia porque fala também de família, e como eu sou muito próximo com a minha família, qualquer coisa, série, filme, qualquer coisa que envolva família e caos de família, pra mim resume como é a minha família também, sabe? Uma maluquice, mas todo mundo se ama. Então, acho que são esses 3 filmes. Putz, eu não consigo gostar do Wes Anderson. Ele tem uma pegada bem peculiar. Se você não curte, não tem o que fazer. Eu acho que é muito visual e pouco, que nem
o Asteroid City me parece um ótimo filme. Mas eu falo, putz, eu vou chegar lá, eu sei que eu vou me arrepender. Eu vejo o trailer e falo, que legal, deve ser um máximo esse filme. Eu falo, eu sei que eu vou achar chato. Sim. Vocês gostam? Obrigada. Então. Vocês gostam mais do Lady Bird ou do Adoráveis Mulheres? Ai, eu posso falar então os meus? Porque um é Adoráveis Mulheres, que me define também, então também da Greta. E aí o outro que eu me julgar, né, que é o Diário da Princesa, mas não é um dos meus preferidos, mas eu me identifico muito com aquele filme. Tem que ter uma princesa no meio. E o outro é Os Fantasmas Se Divertem, né, Beetlejuice, que também tem a ver com a minha personalidade, entendeu? Meio terror, meio comédia, juízo. Sabe, eu amo essa Foi uma ótima escolha. O meu quarto também é esse aí. Uma boa escolha. Aliás, eu também não gosto tanto assim do Tim Burton. É que eles têm, eu acho que são diretores com uma presença muito grande, né? Só que eles têm aquele universo muito próprio. Então, assim, ou você embarca naquele universo e adora, ou você não consegue entrar e não. Não que eu não gosto do Tim Burton, mas eu não gosto tanto assim quanto as pessoas gostam. Sim. Não que você não ache bom, você só não consegue entrar no clima deles. O Wes Anderson eu já gosto menos, mas o Tim Burton eu gosto, eu só não gosto tanto assim. E eu gosto mais do Lady Bird do que do Adoráveis Mulheres. Gosto dos dois. Francis Ha é muito bom, vocês já assistiram? Não. Foi escrito por ela e pelo marido dela também, o primeiro filme que eles fizeram juntos, e ele dirigiu. É muito bom. E eu acho que também é outro que resume muito minha personalidade de uma mulher que acho que ela tá chegando nos 30, ela não fez muita coisa com a vida dela, ela tá confusa, aí a amiga começa a namorar, ela se sente sozinha, ela resolve fazer uma viagem louca pra Paris, de um dia pro outro, chega em Paris, não é tudo isso, ela fica, a viagem não vai me deixar feliz, e aí é uma crise de identidade horrível, assim, é muito bom o filme também. E é com os dois, né? Se você gostou de Barbie, não vou falar que você vai gostar desse filme, porque é uma pegada completamente diferente, é preto e branco ainda, mas é sobre a sua posição no mundo também, então dá pra ver que tem uma pegada deles ali, sabe, É um que ela atua. que ela atua, exato. Eu conheci ela antes como atriz. Ela tá naquele filme Jack, né? Que é sobre a Jacqueline Kennedy com a Natalie Portman. Acho que é a Natalie Portman, né, que faz. Natalie Portman, que faz a Jacqueline Kennedy. Ela é uma assessora dela ali. Mas acho que ela se encontrou, de repente, mais como cineasta, né? Como roteirista e diretora. Legal, gente. Obrigado, Mai. Faltou o seu. Meu o quê? Meus filmes. Putz, que me definem. Difícil essa pergunta, né? Difícil, eu preciso pensar. Pensei antes, por isso. Sim. Bater na frente. Certinho. Eu preciso pensar. Annie Hall, o Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, do Woody Allen. Putz, não sei. Eu vou ficar devendo. Mas posso ficar devendo? Depois eu vou. Você vai pensar. Vou pensar. Aliás, fica um motivo pra gente marcar mais um, nós três aqui, e aí quando a gente fizer isso, eu volto aqui com a. O próximo tema pode ser. Que não tem muito filme, né? Tem que ser documentário de serial killer pra gente falar que a gente gosta. Sim, a gente pode fazer sobre Taylor Swift, apresentar pra ele todo mundo. Meu Deus, mas é uma tortura. Vai. Pior que eu não conheço a Taylor Swift, que eu conheço, sei quem é. Todos os ex dela a gente pode vir com uma lousa e fazer todo, sabe, o histórico dela. Assim, engraçado. Beleza, eu topo. Inclusive a Natália, antes de começar o programa, ela já anunciou que uma vez por mês ela vai. Não, tô brincando. Não, mas a gente. Se vocês me chamarem, eu apareço. Não, espero que você aceite nos próximos convites aí, porque acho que a gente tem bastante coisa pra conversar. Beleza? Obrigado, Mai. Obrigado, Natália. O seu canal, que tem um nome dificílimo. Como que é o nome do seu canal? Natália Greco. Direito com 2 Cs, né? Natália sem H. Natália sem H com 2 Cs. Facinho de achar. Beleza, é isso aí. Obrigado, gente. Continuem ligados no programa Em Cartaz e logo a gente tá de volta falando mais sobre cinema. Tchau, tchau. Programa Em Cartaz. Oferecimento Topázio Cinemas.